Sim, primeiramente agradeço esse convite, querida Sabrina, meu estimado esposo aqui. O genocídio armênio é um fato histórico relevante não só para os armênios, é para o mundo inteiro. Por quê? Porque quando a gente esquece o passado, o que acontece? A gente tende a repeti-lo em várias maneiras. E, nesse sentido, eu diria o genocídio armênio como os genocídios que aconteceram na China, Nanjing, também os Holocaust do povo judaico e Holodomor dos ucranianos, que na União Soviética tinha muitas pessoas, mais do que 20 milhões, eu acho, se não me engano, podem verificar isso, que perderam a sua vida por motivos como fome, por exemplo, o Holodomor da Ucrânia. Então, a gente volta para dizer uma coisa: o reconhecimento do genocídio armênio não é uma política, nenhuma estratégia contra nenhuma nação, porque isso aconteceu no passado, mas é um fato histórico que deve ser reconhecido. Por quê? Simplesmente respeitando e honrando a memória dos mártires, as vítimas que caíram. 1,5 milhão, quase. E um fato histórico muito triste. Infelizmente, hoje em dia, tem muitas nações que ainda não reconhecem, mesmo que está documentado com fotos, imagens, vídeos antigos, daqueles vídeos preto-branco, sabe? E, infelizmente, tem nações ainda precisa, assim, por motivos comerciais, motivos diplomáticos, eles não reconhecem, mas o reconhecimento não prejudica ninguém. O reconhecimento é o fato humanitário, respeito da humanidade. Exatamente. Como o senhor vê, inclusive, a necessidade desse reconhecimento ser realizado pelas nações que mantêm essa relação com a Armênia, justamente nesse momento interpolos, quando a gente tem a imigração diante da cidadania, diante do crescimento da população armênia, por exemplo, como é o caso do Brasil, né? Então, como o senhor vê a necessidade desse reconhecimento histórico para que justamente a conscientização social possa melhorar essas relações também entre os armênios que já são brasileiros, que não têm uma família aqui, aqueles que se mantêm em trânsito, e essa melhor comunicação, inclusive, que vai deixar um legado também melhor para a futuro, nas futuras gerações. Então, no Brasil, a Assembleia Legislativa de São Paulo, do Rio de Janeiro, com certeza, tenho certeza, tem projeto de lei em 2015, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que reconhece o genocídio armênio como fato histórico, e por esse motivo que temos diáspora no mundo inteiro, entendeu? Então tem motivo para a gente ter essa diáspora. E a diáspora armênia é uma segunda nação, porque na Armênia própria tem 3 milhões de armênios, mas fora da Armênia tem 10 e 13 milhões de pessoas. Então, 3, 4 vezes mais do que a Armênia própria, tem armênios fora da Armênia. Então, é uma segunda nação. A diáspora é muito organizada, tem estruturas religiosas, fundações, estruturas, partidos políticos e outros derivativos também. Agora, no Brasil, temos mais ou menos estimativa de 100 mil armênios, 100 mil descendentes armênio brasileiros. São brasileiros com descendência armênia. E vários estão mistos, casados com locais, italianos, outros povos. O Brasil é um país de imigração, tem todas as nações, chineses, judeus, libaneses. 10% da população brasileira são libaneses, né? Sírio-libaneses, descendentes, grandes empresários. E esse reconhecimento
pelo Brasil poderia ser muito interessante para os próprios armênios brasileiros, claro, que estão no Brasil por esse motivo, e, na verdade, eles chegaram da Síria, do Líbano, chegaram das cidades armênias como Zeytun, Mardin, naquela época, e Urfa, e tinha Hadjan, outras, o Van, que chegaram para cá, durante o Império Otomano, quando aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, the Great War, 1900, na casa de 1909 até 15, 18, até 20 foi algumas coisas, e além para um respeito para o próprio povo brasileiro descendente armênio, também o Brasil é um poder hegemônico diplomático internacional. Quando você leva o passaporte armênio e vai visitando qualquer nação, você sempre está bem-vinda, porque todo mundo ama o brasileiro. Todo mundo, porque o Brasil, com passaporte brasileiro, você pode ir para os Estados Unidos ou pode ir para a China ou a Rússia, os dois extremos, estou falando, o Irã, inclusive nesse caso, e você vai ser muito bem-vindo. O brasileiro tem reputação grande no mundo inteiro. No setor humanitário, setor diplomático, são muito respeitados, instituições ilustres como o Itamaraty, Instituto Rio Branco, lá em Brasília. O Brasil é uma força considerável, muito considerável. E por esse motivo, as suas assembleias legislativas reconhecem, certo? Das grandes cidades, vamos dizer assim. E eu acho que será certo reconhecer sem criar inimizade com ninguém, porque a preocupação no Brasil é se, eu acho, estou imaginando, e todas as opiniões são pessoais minhas, não representa nenhuma instituição ou nenhuma diáspora, opiniões minhas próprias. Então, eu acho que o governo brasileiro está preocupado, eu acho, de reconhecer o genocídio armênio e, por esse motivo, dar um efeito negativo na diplomacia com a Turquia, por causa da balança comercial que as duas nações têm junto. Mas essas coisas não têm nada a ver um com o outro. Tem que ver no sentido pragmático na vida real, mas um fato histórico. Entendeu? Então, se o Brasil reconhecer o Holodomor dos ucranianos, isso não significa que vai piorar as relações com a Rússia, entendeu? E significa uma coisa simples, reconhecimento do fato humanitário, só isso. Especialmente que o Brasil é uma nação migratória, que recebeu esses povos por causa desses eventos. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente consegue manter relações diplomáticas funcionais com essas nações, mas eu, como comissário dos assuntos da diáspora, acho que as duas coisas não têm conexão oficial, mas para vocês terem uma resposta no nível autodiplomático, isso aí tem que ser tratado com a nossa embaixada em Brasília, como embaixador, eles têm o direcionamento oficial do lado deles. Eu sou no meu trabalho, mas comissário honorário. Exatamente, em relação à comunidade, né, armênia, com as pessoas, principalmente. E a comunidade armênia no Brasil ela é uma das mais vibrantes do mundo. E eu queria saber exatamente como o senhor pretende estreitar esse vínculo das novas gerações de brasileiros armênios com a Armênia moderna, para que a identidade vá além da famosa culinária e alcance, inclusive, a participação política e econômica. Sim. Então, a comunidade armênia no Brasil começaram do zero. Chegaram do zero como imigrantes depois da Grande Guerra, que é o Great War, 1909. A comunidade armênia no Brasil tem grande contribuição. Os armênios em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu não vou mencionar nomes, porque precisamos da autorização da pessoa para mencionar nomes, são grandes empresários que contribuíram em grandes projetos, inclusive, por exemplo, o Ponte Rio-Niterói. O Rio-Niterói, aqui, o ponte, foi de uma empresa que o dono é armênio, que é meu amigo, e amigo mentor,
as pessoas da geração antiga, e o povo armênio aqui no Brasil tem grande contribuição, área bancária, infraestrutura, produção, inovação, tecnologia, e eles fazem parte essencial, uma minoria, dessas minorias que todo mundo não sabe muito sobre, mas quando você encontra, você vai sentir, vai entender a própria... Porque na nossa nação, tudo começou com uma maneira genuína. Qual sentido? A nossa idioma, nós temos nosso próprio alfabeto, próprias letras, própria música, própria culinária. Arquitetura é a nossa própria. Tudo é muito genuíno. Então, vai te dar uma sensação que você... Um exemplo simples, que está no Japão, por exemplo. Foi um projeto totalmente diferente, né? A Armênia é a mesma coisa. Então, o povo armênio no Brasil é um povo que integrou muito bem com essa nação, essa grande nação, e é um povo empresarial, gosta muito de entrepreneurial. São pessoas que gostam de inovar e criar e implementar grandes projetos. E também, claro, no Rio de Janeiro, infelizmente, ainda não temos as estruturas que queremos ter. Nós vamos ter no futuro, se Deus quiser. Mas em São Paulo temos 5 igrejas: apostólica, católica, evangélica, e temos escola armênia, temos fundações, temos estação de metrô que chama Estação Armênia, o Largo Armênia, temos comunidade da Osasco, dentro de São Paulo, e Brasília temos representação forte também. No Rio de Janeiro, há problema no Rio de Janeiro que quando uma comunidade não tem centro de encontros ou algum lugar comunitário, como igreja, por exemplo, como os libaneses e sírios têm. Aqui os sírios, libaneses têm igreja, os chineses têm um centro cultural lá na Tijuca, e o povo judaico tem as sinagogas, sabe? Se não tiver essa igreja, algo espiritual, religioso, comunitário, cultural, as pessoas começam a se perder a sua identidade. E aqui no Rio de Janeiro, na minha estimação, tem de 7 a 10 mil descendentes armênio-brasileiros aqui no Rio de Janeiro. Mas como não tem igreja armênia, algum local centralizado, assim, a comunidade fica meio pulverizada. Mas estamos trabalhando para juntar isso de novo, porque será interessante para o brasileiro também. Você, por exemplo, Sabrina, você gosta de visitar outras culturas, outras igrejas para conhecer, e é um essencial da vida, da humanidade. Com certeza é uma das maiores bases, né, de uma sociedade, é exatamente através dos seus valores, dos seus princípios, que geralmente vêm da sua fé, da sua base religiosa. E a Armênia é a primeira nação cristã do mundo, pelo menos autodeclarada, então tem esse momento histórico também de extrema importância, e no Brasil é extremamente relevante, porque nós somos um país que também tem, na sua grande maioria, um povo que se autodeclara cristão, como os católicos, como os evangélicos. E como o senhor avalia a cooperação dessa herança, essa influência nas relações culturais entre o povo brasileiro e o povo armênio e o povo armênio brasileiro, e como o senhor pretende promover isso para o público em geral? Excelente pergunta. O povo armênio é o primeiro povo cristão, não é autodeclarado, é documentado historicamente. Sim, como nação, sim. Porque pelo Grigor Lussagorit, Gregório o Iluminador, e tem uma história, agora não vai dar contar a história inteira na entrevista, talvez para nossos bispos lá, os padres melhor, que eles vão contar a história melhor lá em São Paulo, um dia podemos marcar. E qual é a importância Brasil-Armênia no setor agora, no setor de reconhecimento religioso? Vamos entender uma coisa: o Brasil é a maior nação cristã católica no mundo, eu acho. Temos Estados Unidos, Brasil. E para essa grande população cristã católica, será muito interessante
conhecer a primeira nação que adotou o cristianismo em 301, após o nascimento do nosso Cristo, e essa nação pequena, com grande influência, grande peso, conseguiu se defender contra outros invasores que tentaram mudar a fé, seja da Pérsia antiga, como a religião Zoroism, e também os muçulmanos e os vários invasores que chegaram também do Golden Horde, que são os tribos túrquicos que chegaram da Mongólia. E os outros tribos também, também das nações, na verdade, também do Império Romano, com as outras religiões que eles tiveram na época. A Armênia conseguiu se manter cristã, defender contra isso tudo, porque o fé é verdadeiro, não é algo que você pode trocar, não é uma troca política, que hoje sou cristão, amanhã sou isso, outro dia sou isso. Claro, temos que assim, ter relações cordiais com todo mundo, diplomáticas, mas temos que entender quem somos nós, o que é a nossa história, de onde chegamos e de onde estamos indo, especialmente nesse mundo extremamente volátil hoje em dia. Vocês estão vendo no mundo uma situação catastrófica, entendeu? Então, entre Brasil e Armênia, eu acho que será muito interessante para o brasileiro, cristão ou não, conhecer a primeira nação cristã, como os mosteiros, os pontos turísticos, experimentar a nossa cozinha, a cultura, a música, a arquitetura, tudo. Eu conheço vários brasileiros que casaram com armênios, estão morando lá, ou armênios brasileiros que voltaram, repatriaram lá, e a Armênia é outra realidade. Não sei se vocês viram pelos vídeos, mas... Eu queria saber exatamente sobre esse turismo religioso, que é extremamente atrativo, o turismo religioso e histórico, que é uma joia armênia. E, na sua opinião, o que falta mais para que os brasileiros continuem e comecem a colocar a Armênia nos seus roteiros de viagem e façam mais planos, como a facilitação de voos, promoção de destinos armênios, aqui no Rio de Janeiro, como o senhor vê a necessidade de ter mais informação e conquistar esse público para que então possa fazer desse destino um trajeto mais cotidiano, mais comum, para que os brasileiros conheçam mais sobre a história, sobre toda essa perspectiva da Armênia. Sim, eu vou te dar um conselho muito bom para todos os brasileiros. Em São Paulo, temos um canal chamado Conexão Armênia. Conexão Armênia, um canal feito pelos descendentes armênio-brasileiros em São Paulo, e lá tem tudo que vocês buscam sobre a Armênia. Viagens, tem agências de viagens armênio-brasileiros que toma conta completa disso tudo. Você simplesmente fala, quero ir para a Armênia. Eles vão montando grupos de brasileiros que querendo visitar. Lá são armênios que estão preparando, fazendo isso tudo. Inclusive a nossa muito querida senhora Vartiné Kalayjian e a família dela estão organizando trabalho no setor de turismo, estão fazendo excelente trabalho seja como o governo armênio lá, seja com as comunidades. Eles vão preparando grupos, levando para lá, tudo juntos, organizados de maneira estruturada e certa, para você conhecer tudo, com tradutores português, armênio para vocês, para facilitar tudo isso. Então, recomendo muito esse contato, e hoje em dia tudo é fácil. Contato pelo Instagram, rede social, facilmente. Vocês mandam mensagem lá, eles vão organizar essa viagem, eles fazem, todo ano eles têm, inclusive agora, eu acho que em setembro, agosto, não, tem que verificar com eles, eles preparam isso de melhor maneira, mais em conta, mais robusta, para vocês conhecer a Armênia detalhadamente. Então, a comunidade de São Paulo são extremamente ativos nessa área. Existe algum projeto para conectar as startups, o know-how tecnológico de Yerevan com os polos de inovação brasileiros, visando o intercâmbio de talentos e serviços digitais? Claro, agora,
o setor da tecnologia de informação, AI, Artificial Intelligence, e esses setores tecnológicos inovativos, a Armênia tem uma vantagem grande com isso, porque não sei se vocês sabiam, a Armênia é um país nuclear, tem usina nuclear, e ele é exportador da energia elétrica. Exporta para Geórgia e parte da Irã, parte norte do Irã, se não me engano. Então, como é um país surplus in electrical energy, tem exportador de energia elétrica. Agora, recentemente, a NVIDIA dos Estados Unidos e um conglomerado das representações tecnológicas dos Estados Unidos investiram em um projeto que vale meio bilhão, 500 milhões de dólares, lá na Armênia, para construir usina de inteligência artificial que vai usar essa energia elétrica surplus, que vai ter para ser utilizada nessa usina chamada AI Factory, que chama em inglês, mas o povo armênio, a preparação do povo armênio da escola, como foi um país ex-soviético, tem uma sistema implementada para educar as crianças e os jovens para se direcionar. Tem uma dedicação e disciplina enorme lá. E a Armênia, como saiu da União Soviética e começou esse movimento sobre o mundo global, ocidental, nesse sentido, eles têm os melhores programadores, os melhores TI, tecnologia de informação no mundo, inclusive várias empresas americanas, em colaboração com a diáspora armênia nos Estados Unidos, que quase tem 3 milhões de armênios lá, começaram a implementar esses projetos. E tem grandes empresas lá agora, na Armênia, que faz esse trabalho exportando softwares, resolvendo problemas, especialmente nessa época de home office, que antigamente tinha que viajar, ficar lá, conhecer. Hoje em dia você manda uma mensagem, um e-mail, encontro online, e você resolve um problema. Eu, por exemplo, tem dias, geralmente segunda-feira, que eu falo com os Estados Unidos, Canadá, França, São Paulo e Armênia própria. Falo com 4 ou 5 lugares, assim, zonas internacionais no mesmo dia, que antigamente não era possível. E agora estão trabalhando isso, exportando a tecnologia, soft technology, para o mundo, parte que eles têm. Mas tem várias variáveis sobre esse assunto. A energia elétrica, que os factories consomem muito, então, e tem a força mental para produzir esses códigos, esses softwares, essa tecnologia, e também jogando nessa mistura o povo armênio, um povo, como te falei, o povo inovador, ele é entrepreneurial no inglês. Como é que a gente chama isso? Empreendedor. Empreendedor, maravilhoso. Povo empreendedor. Como é um povo empreendedor? Se você jogar alto risco, empreendedorismo, recursos naturais e também infraestruturas existentes, como a usina nuclear, por exemplo, você vai ter resultado. O povo armênio é um povo que toma alto risco. Eles são, o povo libanês também é assim, o povo judaico também tem essas similaridades entre esses povos, que eles são povos empreendedores, na minha opinião, pelo menos. Os chineses também. Então, na minha opinião também. Os chineses também. Recentemente, os chineses no Rio de Janeiro só tem comerciantes chineses. Você vê aqui, né? Saara, né? Aquilo, né? Os chineses, né? Então. Sim, são muito disciplinados. A comunidade que cresceu aqui no Rio de Janeiro, justamente através desse comércio e de união por povos. E aí agora que estão chegando os chineses, os coreanos, mas começaram com uma comunidade árabe judaica. E aí eles se entenderam melhor do que ninguém em nenhum outro lugar do mundo. Tinha essa brincadeira. Eu vi, com todo respeito para esses povos queridos, que o único lugar no mundo que o judeu libanês se dá bem é na Saara.
Tem essa brincadeira. Mas o certo é isso. Os povos têm que se dar bem junto. Tem que conversar, tem que viver em paz, crescer, prosperar, construir, sabe? Em vez do que esse mundo volátil que estão vendo, as catástrofes, que centenas de pessoas mortas. Então, é uma situação muito triste. Então, eu sou sempre a favor de ter essa brincadeira, de sim, se dão bem aqui, graças a Deus que se dão bem aqui, e eu torço para o crescimento, estruturação, com certeza. Principalmente quando a gente fala de comércio, né? Sendo o Brasil uma potência agrícola e sendo a culinária também totalmente famosa no mundo, como é que o senhor avalia essa cooperação técnica em segurança alimentar e quais são os principais desafios logísticos para aumentar a importação de produtos brasileiros hoje? Excelente pergunta. Eu queria falar muito sobre isso, porque o assunto, agora, a nossa conversa foi um pouco diáspora, armênias, mas excelente pergunta. Brasil, uma potência enorme, grande, no mundo que deve ser respeitada e utilizada. Como o Brasil é uma hegemonia diplomática, neutra, como a gente estabeleceu, que o Brasil tem relações com todo mundo, nos dois extremos, o Brasil tem uma grande oportunidade para ser esse intermediário e parceiro confiável nesses conflitos no mundo. Eu escrevi recentemente um artigo curto sobre isso. Quando eu escrevo artigo, eu escrevo com AI, mas como? Eu falo, transcrevendo tudo, ele anotando, organizando, para facilitar. E também pesquisar coisas factuais. Agora, o Brasil, vamos falar inicialmente sobre o setor de energia. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, produz 88% do petróleo do Brasil inteiro. Campos de Goytacazes, sabe? E por esse motivo, como o Brasil está fora do OPEC, Organização Internacional do Petróleo, que ele decide o preço do barril do petróleo, como o Brasil está fora disso também, isso é mais uma vantagem que ganha para o Brasil, para exportar. Eu tenho muitos amigos meus aqui, inclusive um libanês, que ele gostaria de utilizar isso. Ele tem empresa de exportação para exportar os alimentos brasileiros, não é setor de energia, alimentos. Mas também temos que dar muita atenção sobre esse assunto, sobre a energia brasileira, setor energético brasileiro. E o Brasil não é uma nação que, sem esse petróleo, vai quebrar. Por quê? De onde é a energia elétrica do Brasil? Maior produção da energia elétrica do Brasil? Da água. Hidroelétrica, né? Perfeito. Então, o Brasil é autossuficiente com tudo. Tem autossuficiência com todos esses setores. Agora, petróleo para o mundo, para essas nações pequenas, médias, é essencial. Essencial. E por esse motivo, eu vejo o estado do Rio de Janeiro e o Brasil como um parceiro confiável para essas nações, para comprar o petróleo. Sim, vai pagar um prêmio maior por causa da logística, o Atlântico, o Mediterrâneo, o Mar Negro, depois. Sim, vai pagar. Mas eu, como sou do setor de investimentos, o que a gente faz? Geralmente, quando um investimento paga 15% ao ano, outro paga 13,8%, outro que paga 11,8%, a gente diversifica, né? Eu aceito lucrar menos para pagar um prêmio para diversificar meu risco, com vários setores e vários asset classes, classes de ativos. Então, nesse sentido, se eu fosse uma nação, vamos supor, uma nação X, eu vou comprar petróleo lá da Rússia, que é muito descontado, muito barato, do Irã, muito barato, da Venezuela também, mas vou comprar do Brasil, vou pagar mais caro? Sim. Eu ia colocar na minha estratégia de segurança nacional para comprar 15% a 20% do meu petróleo de uma nação neutra, confiável,
E ao longo prazo não tem problema nenhum com ninguém. Sim, eu importaria. Então, o Brasil tem atuação essencial nesse mundo atual, especialmente atual. Agora, alimentação, nem precisamos falar sobre isso. O Brasil alimenta o mundo inteiro, exporta alimentação para o mundo inteiro. Carne, soja, produtos agrícolas, frutas, sementes e várias coisas. O mercado dos Estados Unidos altamente dependente da carne brasileira. Não sei se a carne brasileira é vendida lá 3, 4 vezes mais cara do que aqui. Então, o Brasil alimenta o mundo inteiro. Então, o mundo, as nações do mundo inteiro têm que entender uma coisa. Comprar da China é uma coisa, comprar dos Estados Unidos é outra coisa, colaborar com a União Europeia é outra coisa, sim. Mas esses são lados extremos e tem volatilidade política alta. Sempre tem problema com o outro, como estamos vendo hoje. O Brasil está no meio. Ele conversa com todo mundo, não tem problema com ninguém, e um parceiro prioritário. Eu diria, parceiro mais importante de setor de alimentação no mundo. Opinião pessoal. E em contrapartida, no caso de outro lado, quais seriam os setores da economia armênia, por exemplo, bebidas premium, joalheria, que teriam maior potencial de penetração no mercado do Brasil? No mercado do Brasil? A sua opinião. Agora, a Armênia, o que tem a Armênia para exportar para o Brasil? Produtos agrícolas? Não. Produtos, indústria? Não. Eu focaria sobre produtos exóticos, como o conhaque armênio, o brandy armênio, que é uma bebida muito especial, de altíssima qualidade armênia, até Winston Churchill, da nação britânica, ele gostava muito do conhaque armênio. Temos vinhos nos altíssimos níveis no mundo, de altíssima qualidade. Eu vou te contar uma coisa, inclusive, que aconteceu na Armênia. Quando eu estava lá 2 anos atrás, com meu amigo da infância, a gente estava lá, e eu pedi o cardápio para a gente pedir um vinho, sabe, conversando. E chegou um cardápio, assim, vinho argentino, brasileiro não tinha. De Santa Catarina tem vinhos bons, mas os vinhos argentinos, chilenos, essas coisas, eu queria, assim, convidar meu amigo, vinho argentino, sabe, da América Latina. Eu vi o armênio, assim, tinha vinhos armênios, o valor era mais alto do que o vinho argentino, chileno importado. Tá, mas como assim o vinho armênio mais caro? Ele que me falou, eu não sabia. Ele falou, não, aqui na Armênia, não só na Armênia, os nossos vinhos têm processo de filtração, preparação mais, assim, delicada, na opinião dele. Por esse motivo são muito mais caros. Quase 140% mais caros do que 40, depende do vinho. Tem vinhos que são 300, 400% mais caros do que os vinhos brasileiros. E realmente, então, tem esses produtos exóticos, por exemplo, vinho de Aromã, pomegranate wine. E aqui no Brasil não existe, por exemplo. Nas minhas visitas com as autoridades assim, locais brasileiras, todo mundo sempre tinha essa curiosidade sobre esses vinhos. Então, para exportar da Armênia, na verdade, temos um setor de tecnologia, eu diria assim, o setor de tecnologia é muito avançado lá, porque eles estão no meio Eurasia, Ásia e Europa. Então, por causa da diáspora armênia no mundo inteiro, tem colaboração enorme no setor inovativo e tecnologia e startups, inclusive. E o Brasil pode se beneficiar com isso, inclusive estamos trabalhando sobre isso, agora atualmente, com o Brasil e a Armênia sobre isso. Okay? Eu não gosto de falar sobre as coisas até elas aconteçam. Então, quando acontecem... Então já temos que marcar uma nova entrevista com certeza. Não, né? claro, com certeza. Várias coisas estão chegando. Comentar. Então, para encerrar, por favor, fale um pouquinho sobre a importância estratégica para a Armênia quanto à sua atuação como comissário da diáspora aqui no Rio de Janeiro e quais são os projetos culturais, comerciais que sejam específicos que o senhor planeja realizar na Cidade Maravilhosa esse ano. Por exemplo, estamos com um evento para acontecer agora na Câmara
da Assembleia da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, justamente a respeito dessa paz entre nações, essa grande memória ao genocídio armênio, e que outros eventos para que o brasileiro e os armênios brasileiros se unam e tenham uma relação ainda mais próspera e mais próxima também. Sim. Isso aí, na verdade, a minha função, porque todos esses assuntos que a gente conversou, podemos, claro, no meu cargo, podemos falar sobre isso também, mas esse assunto de setor economia, energia, conversa diplomática, tudo com a nossa embaixada e como nosso embaixador, querido embaixador, senhor Armen Yeganyan, um homem de grande experiência que serviu nos Estados Unidos, Canadá e agora no Brasil. Ele é embaixador de várias nações, lá Colômbia, Venezuela também, embaixador não residente de lá, mas residente daqui, em Brasília. Então, eu recomendo que também futuramente, quando forem visitar Brasília, essa entrevista ele consegue dar mais direcionamento oficial. Mas, voltando para o assunto diaspórico, eventos culturais locais aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos 6 eventos até agora, nos últimos 2 anos e meio. Tivemos filme, tivemos eventos culturais sobre o genocídio, eventos Dia da Independência, vários eventos. Agora, isso vai ser o 7º evento, se não me engano, e esse evento vai ser em memória dos mártires do genocídio armênio, depois da Primeira Guerra Mundial, e também no âmbito de Pax im Mundo. Por quê? Paz no mundo. Porque, na minha opinião pessoal, quando o mundo está nesse nível de conflitos internacionais, Paquistão e Afeganistão, Israel, Estados Unidos, Irã, Rússia, Ucrânia, Líbano, sabe? O mundo inteiro, Nigéria, os cristãos da Nigéria, que a mídia não fala nada sobre eles, não sei por qual motivo, os cristãos da Nigéria, entendeu? E que a gente acompanha, infelizmente, só pelas redes sociais, eu não vejo nada sobre a mídia falando sobre isso. Importante ponto de atenção, eu não posso fazer, na minha opinião pessoal, no meu pensamento, eventos sobre o genocídio armênio que ocorreu 111 anos atrás, no 1915, e, assim, ignorar o mundo inteiro, os conflitos no mundo inteiro. Para mim, não faz sentido, entendeu? No sentido humano. Eu não sou uma pessoa egoísta só para focar, e os armênios em geral não são assim, só para focar sobre mim e esquecer o mundo inteiro. Não. O mundo está em conflito. Hoje, quando estamos falando, tem muita gente que está morrendo. Eu tenho certeza. Estamos vendo as notícias. E por esse motivo, o nosso memoriam dos mártires armênios vai ser um âmbito para reconhecer, relembrar, falar sobre. Nós vamos ter nosso filme curto, vamos ter a nossa canção armênia, vai chegar uma cantora armênia de São Paulo para cantar lá. Nós vamos ter tudo sobre os armênios brasileiros lá na Câmara Municipal, se Deus quiser, mas, ao mesmo tempo, nós vamos falar sobre o paz no mundo. Como você gostaria de divulgar, por exemplo, o documentário? Como você gostaria que as pessoas acessassem, como elas podem conhecer, e que fala um pouquinho da Armênia e desses episódios pelos próprios armênios? Na verdade, no YouTube, agora o mais acessível para todo mundo, tem vários documentários em português, Brazilian português, português brasileiro, falando sobre o genocídio armênio, sobre a limpeza étnica dos armênios, sobre a primeira nação cristã. Lá vocês vão ver isso amplamente e detalhadamente, como o tempo não permite que eu entre nas detalhes completas. Eu recomendo muito para os brasileiros para conhecer sobre isso, pelo canal Conexão Armênia também, que sempre compartilha várias coisas sobre isso. Temos vários historiadores brasileiros que falam sobre
a Armênia, o povo armênio, o impacto do povo armênio, especialmente de São Paulo. E melhor conhecimento, melhor conselho que eu posso dar para vocês é conhecer a Armênia pessoalmente. Hoje em dia o mundo mudou. As passagens são mais baratas, as viagens são mais robustas. Então, uma viagem, sim, experiência que muda a vida realmente, para conhecer a Armênia. Como, por exemplo, se você visitar Jerusalém, por exemplo, uma sensação. E a Armênia é a mesma coisa. A Armênia é um país histórico. Você sente dor do povo armênio quando você toca as paredes das igrejas antigas. As igrejas que os padres, pessoalmente, levaram a espada e protegeram a própria mosteiro ou a igreja. E um povo que sofreu muito, um povo muito forte, um povo muito inteligente, um povo muito resiliente, um povo que sobreviveu até agora. Só para você ter uma ideia, a Armênia não é uma nação recente. A Armênia é uma nação de 4.000 anos de história. 4.000 anos. Com uma equivalente ao povo do Egito e da China. E ainda sobreviveram em um lugar geográfico no mundo quando tem vários invasores, vários povos, várias religiões, várias culturas, e sobreviveu. Hoje a Armênia existe, a diáspora existe, e graças a Deus que temos essa força divina para sobreviver, contar a nossa história e, por que não, ajudar os outros povos também para colaborar sobre a paz, porque o paz é o único caminho, pessoal. Como as nações vizinhanças, é o único caminho. Paz é o único caminho para construir, para progredir, também para realmente viver a vida digna. Na guerra, ninguém vive na vida digna. Eu estou falando de experiência. Eu sou nascido na Síria, não sou nascido na Armênia. Sou da comunidade árabe, da Armênia, da Síria. Então, eu sei sobre o que estou falando. E só isso. Aproveita para convidar as pessoas para conhecerem mais sobre a Armênia. Com certeza, com certeza. Como eu falei, para vocês podem entrar em contato comigo pelas redes sociais. Será uma alegria para direcionar todos vocês, como as agências de turismo que temos em São Paulo, que eles organizam todas essas viagens para a Armênia. Mas realmente eu recomendo, não só a Armênia, a Geórgia também, uma nação muito bonita, né, Geórgia? E são viagens da vida, vou te falar, com certeza. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, querida. Eu que agradeço.